Vida Feliz, página 148. O despeito responde por muitos males humanos. Planta maligna enraiza-se na inveja doentia, inspirando atitudes infelizes. O despeito fomenta perseguições gratuitas, acusações incessantes, informações venenosas. O despeitado não perdoa o triunfo do próximo. Sempre descobre o lado infeliz de qualquer questão. O alfinete perdido no palheiro. Sofre sem necessidade. Amargura-se constantemente e luta contra os dragões que vê nos outros, quando o problema é somente dele. Aprende a compartilhar do triunfo do teu irmão e vencerás o despeito. Bom, boa noite. Vamos fechar nossos olhos, acalmar a mente e agradecer por mais uma reunião do NEP, por mais uma quarta-feira de estudos, que possamos ser guiados pela espiritualidade amiga, inspirados ao estudo, que possamos exercê-lo da melhor forma possível e que tudo que a gente discuta, converse, possa também ser levado de alguma forma para as nossas vidas, acrescentando sempre o nosso dia a dia, nos melhorando como pessoas, como espíritos encarnados que somos, e que possamos sempre, sempre utilizar esse progresso como uma forma de melhora, de evolução, de aprendizado, sempre colocando tudo para fora, aos nossos amigos, familiares, a quem está ao nosso redor, sempre mostrando essa nossa real mudança, essa nossa real vontade de mudar, vontade de sermos melhores do que fomos, sempre se utilizando da humildade em primeiro lugar e da caridade sempre. Muito obrigada a todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, nos auxiliando nesse estudo que irá se iniciar. Assim seja. Amém. Vamos, então, começar. Lívia, eu vou pedir para você ler. É o capítulo 6 e o versículo 25. Tá? Você quer que eu leia todos os versículos ou só o 25? Só o 25, aí a gente vai fazendo, né, aos poucos. Tá bom. Bom, vamos lá. A gente deu início, né, às 3 proibições, que vai do 19 ao 34, e hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 6, o versículo 25, né? Por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a veste? Bom, aqui ele já entra, né? Ele começa nos versículos anteriores, como vocês estudaram semana passada, né? Falando dos tesouros, né? Daquilo que realmente importa para a gente, que é mais o ser do que o ter. Que é importante a gente ter as coisas a partir do momento que aquilo é uma necessidade, né? Do corpo, né? Para se manter nesse mundo material, mas que a gente não deve ter exageros, né? Fala muito do equilíbrio também, né? E dessa negação de apego, né? O apego material que acaba tornando até uma doença, né? Então, a partir do 25, ele vem trazendo um novo discurso, né? Jesus vem complementando e falando sobre as preocupações, né? Então, se acima, né, nos versículos anteriores, ele falou desses bens materiais, né? A partir do 25, ele começa a falar dessas posses, né? Que a gente aqui na Terra começa a se preocupar em ter. Por isso, né, que até aqui no meu o Evangelho do Pastorino está até dividido. Os tesouros e agora está as preocupações. Então,
é exatamente isso, né? E a partir do 25 ele já introduz esse assunto falando, né, do comer e o do vestir, né? E a gente sabe que vai muito além disso, né? Jesus só quis ilustrar para a gente, né, essas preocupações, mas ele começa a introduzir justamente isso, essa preocupação que a gente tem com os bens materiais, que às vezes fica acima da espiritualidade, né? Que é o que realmente importa. Às vezes a gente está mais focado naquilo do material, tenho, não sei, tenho que juntar dinheiro, eu quero a roupa de tal marca, não sei, a gente tem às vezes uns objetivos que, se a gente não tomar cuidado, não tomar precaução daquilo, a gente acaba se perdendo nisso, entendeu? Nesse meio material, e acaba esquecendo do que realmente importa. Por isso que ele fala, né? Não vos inquieteis, né? O inquietar, a gente viu quando a gente foi falando das palavras, né? Que inquietar é se agitar, ter ansiedade sobre tal coisa. Então, ele fala justamente disso. Por que você se agita para coisas que não são as principais, as essenciais? E para aquilo que realmente importa, você está simplesmente deixando passar, deixando, sabe, não está se importando, né? Então, ele começa a introduzir esse assunto, né? E foi mais ou menos isso que eu pesquisei aqui. Deixa eu até ver se eu sublei. É mais ou menos isso. Então, foi justamente isso, da gente se inquietar com o que às vezes não importa, né? Com o que às vezes a gente consegue suprir e acabou, entendeu? Já fez a sua necessidade, está tudo certo, já supriu, não tem mais com o que se preocupar. E às vezes a gente coloca isso como acima, né, do que realmente importa. Se alguém quiser falar alguma coisa. A gente está no versículo 25. Alguém gostaria de falar? Léo. Boa noite a todos. Desculpa aí, Estou improvisando aqui que eu não estou em casa. Não sei se vocês estão me vendo, né? Só uma luzinha aqui. E eu trouxe meu material de estudo aqui. Eu vou tentar contribuir, né? Exatamente, que ali parece aqui que a gente sempre tem que ter cuidado e não tomar as palavras ao pé da letra, né? Porque se você tomar o evangelho, né, ao pé da letra, o sentido pode não valer muito, porque isso seria uma negação. Kardec diz isso no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, que ele fala assim: essas palavras tomadas ao pé da letra seriam a negação de toda a providência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso, né? E se você for ao pé da letra, ali, o texto parece que o homem teria que ser, ele seria reduzido à passividade, ficar esperando cair do céu, né? O sentido não é bem esse, né? Ali mostra todo o trabalho que Deus te fornece e você tem que fazer a sua parte também, né? Senão nós seríamos um mero espectador da nossa vida, né? Senão a gente não é uma planta, né? A gente não somos os lírios, né? Ficar parado, o pássaro ali. Ele foi um sentido poético ali que eles quis dizer que Deus trabalha para todos, né? Se não deu a inteligência, não deu saúde, é para a gente correr atrás, para a gente fazer por onde, para a gente se superar, se auto-superar, né? Superar nossos limites, que às vezes acreditamos que, meu limite é esse, né? Você que pensa, você que delimitou isso, você pode muito mais, não? Então ele era um incentivo e mostrando esse amor do Pai, que o amor dele é infinito, né? Que tem todo o cuidado, toda a sutileza por um simples veste de uma planta, né? De um serzinho ali, vegetal, dos pássaros, tem todo aquele cuidado, todo aquele carinho, nós não ficaríamos de fora. Então é isso que eu queria trazer aí.
Fala, Lívia. Eu lembrei, né, que quando eu estava estudando, que no Livro dos Espíritos tem um capítulo só da lei do trabalho, né? Aí, na questão 674, Kardec indaga, né, os espíritos: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos respondem: o trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo, é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Então, aí a gente percebe que o trabalho é sim uma lei natural, como o Léo comentou, né? É algo que deve ser feito, a gente não tem que ficar na ociosidade ou sobrevivendo de água fluida e sol, né? Porque não somos plantas e nem os animaizinhos, mas o homem se coloca num cenário de um trabalho excessivo. É aquela questão, né? Quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. Então, aí já não parte mais dessa lei natural, pelo que eu entendi aqui, né? Que os espíritos falam, já não parte mais dessa lei natural. É você trabalhar para você suprir as suas necessidades materiais. O que é isso? É você ter uma casa, um lugar para morar, talvez um carro, né? O alimento, entendeu? Ter roupas para se vestir. É basicamente isso. Ter certo conforto, né? É necessário, mas não aquela necessidade, né? Exacerbada de não, quanto mais eu tenho, mais eu quero ter, mais eu quero acumular, e aí já vai para o exagero, né? Já vai para o materialismo, né? Excessivo. E não é isso que a lei do trabalho, de acordo com uma lei natural, não é isso que ela mostra para a gente, né? Então, acho que era isso. Ainda nesse versículo 25, naquele livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel, naquela parte vida e posse, né? Ele fala desse versículo, é um texto que fala disso que vocês estão falando, né? De posses exteriores, a gana de a ilusão dessa gana, né? Que muitos senhores têm terras e não cultivam, acumulam ouro sem proveito, tudo isso vai dizendo o texto, né? Guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade, né? Muitas roupas sem qualquer utilidade. Aí, mais lá na frente, ele vai falar assim: serve sem prender-te. Serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás a vida o que a vida te emprestou. Isso tudo aqui é um empréstimo. A gente só leva daqui, a gente não leva nem nosso corpo. A gente só leva as virtudes que a gente já tinha, que a gente adquiriu mais, os nossos defeitos. Aí continua: em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Então, deixa o ensinamento que a gente só vai levar aquilo que a gente construiu, né? Quais foram as nossas obras, o que a gente conseguiu semear aqui, né? Quais foram as nossas obras, o que a gente fez, né? Alguém mais quer falar do 25? Eu quero falar uma coisinha assim, interessante, que eu estou lendo aqui o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, segundo Evangelho segundo o Espiritismo, e aí ele vem explicando, né, várias nuances que tem esse capítulo. E uma das nuances aqui que eu pude observar é o que o Léo falou: a gente não pode tomar o pé da letra determinadas coisas que dentro do capítulo fala, porque é em sentido alegórico e até em relação a sentimentos, né? Mas aqui, por exemplo, dá um exemplo do pai que ele amontoa dinheiro, bens, para deixar para os filhos.
né? E que, na verdade, ele não está ensinando, não está fazendo um bem para os filhos, ele está ensinando os filhos a serem egoístas. Porque não é que é pecado deixar algo para os filhos, material, mas essa preocupação excessiva de, quando eu morrer eu vou deixar a casa, isso, aquilo, outro, e você nega o trabalho, o próprio esforço, né, do ser humano ali que está sendo formado, né, criado e tudo, e está ensinando ele a ser egoísta, né? Porque ao invés dele pegar o que está transbordando na vida dele e auxiliar as pessoas, ele pega e acumula. E ele nem sabe se o filho vai fazer um uso bom daquele dinheiro. Outra nuance também que eu observei aqui nesse capítulo foi que, por exemplo, esbanjar a fortuna não é desapego. A gente acha que esbanjar a fortuna é desapego dos bens terrenos, mas negligência e indiferença, né? Porque somos apenas depositários, né? A gente não leva nada e também não sabe o que o outro vai fazer daquilo ali. São reflexões na realidade que a gente tem que estar fazendo sempre em relação a esse texto, porque não é nem um extremo, nem o outro, como diz Buda, né? É sempre o caminho do meio. A gente tem que sempre buscar o caminho do equilíbrio, o caminho do meio. Não é nem muito, nem tão pouco. É sempre o caminho do meio. Quando Buda estava buscando a iluminação, ele se absteve de muitas coisas e fazia outras, aí depois ele descobriu que o caminho certo é o caminho do meio. É isso. Acho que esse texto todo a gente vai falar toda hora. É o equilíbrio, né? A gente vai vir e mexe até o final, sempre vai ser o equilíbrio. Então, vamos passar para o 26? Sim? Lívia, você pode ler o 26, por favor? Vamos lá. Versículo 26. Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Bom, então, aqui, né, a partir do 26, né, tem mais alguns aqui à frente, Jesus vai meio que trazendo, né, essa linguagem, né, mais poética, vamos assim dizer, né, pelo que eu li aqui do Pastorino, né, uma linguagem mais poética para ilustrar, né, para fazer, né, com que o povo da época e consequentemente a gente, né, que estuda até hoje, né, esses versículos, fazer com que a gente entenda, né, a real intenção desse ser, desse ter, né, e desse equilíbrio, né, que a gente vai falar bastante aqui hoje. Aí aqui eu sublinhei aqui do livro do Pastorino, quem dá o mais, dá o menos. Quem alimenta as aves, a fortiori alimentará os homens, e quem veste as flores silvestres tem meios de sobra para vestir as criaturas. Porque o cuidado que o autor da vida dispensa as coisas mínimas demonstra a dedicação alerta do Pai carinhoso, atento a todos os pormenores dos mais pequeninos seres. Então, aqui Jesus quis mostrar para a gente, se Deus, né, nosso Pai, criou tudo isso, absolutamente tudo isso que a gente vê diante de nós, foi criação dele, né, da natureza e tudo mais, e ele cuida disso tudo, ele criou as leis naturais que estão aí, né, que causam essa harmonia, né, a tudo que vive, né, nasce, cresce, morre e também se reproduz de forma tão perfeita, né, e tão harmônica, como eu falei. Como é que Deus não ia olhar pelos seus filhos, né, humanos, né, pelo homem, pela mulher? Como ele não iria olhar por nós? Então, eu acho que Jesus trouxe essa forma mais poética, né, falando aqui ele fala das aves, né,
logo depois ele vai começar a falar dos lírios, enfim, mais adiante, ele quis trazer essa linguagem justamente, né, mais poética, como eu falei, mais... fugiu a palavra, enfim. Ele traz ele traz essa visão, né, mais poética das coisas, da natureza, né, justamente para mostrar para a gente isso, né, da real importância de tudo, né, dessas leis naturais, como eu falei, que foi Deus que criou, né, enfim. Então, se ele criou tudo isso e coordena, né, tudo isso, como ele não iria olhar para seus filhos, né? Que somos nós. Então, eu acho que ele quis trazer mais isso como uma exemplificação, né, daquilo que ele estava falando. Se alguém quiser falar alguma coisa. Eu estava dando uma lida nesse Livro da Esperança de Emmanuel, Palavras de Jesus. Aí é um texto que fala, né, dizendo desse capítulo, que Jesus não está dizendo aqui que é para a gente abraçar a preguiça. Ele não falou isso, né? Que tem muita gente que interpreta de acordo com... em todos os séculos, né? Não só agora, mas de acordo com o interesse, né? De acordo com a circunstância. Então, aí vai a interpretação. Ele falou, andai enquanto tendes luz. Ele também honrou a finança dignamente empregada. Tudo isso vai dizendo nesse texto, né? Até mesmo dos 2 vinténs com que a viúva pobre testemunhou a própria fé. Aí, no final, fala assim, a doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer, né? Para poder... Como a gente está fazendo aqui, a gente não está levando o Evangelho ao pé da letra, a gente está interpretando. E é muito perigoso levar o Evangelho ao pé da letra, né? Como a gente já falou aqui outras vezes. Alguém mais quer falar do 26? Sim, sim. E tudo isso que vocês falaram, né? A gente traz o pensamento aqui que Kardec também aborda sobre isso, que ele fala que Deus conhece as nossas necessidades, né? Aí ele coloca assim, e ele a provê segundo o necessário, mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta. E é preciso o supérfluo, né? E isso a gente vê muito, essa falta de essa insaciedade, né? Não quer parar nunca, quer tudo. Quem tem mais, quem tem muitas posses, quer mais ainda, né? E a gente faz a comparação com a natureza, né? Com os animais que possuem somente o instinto, tudo deles é na medida, né? Você não vê na natureza um animal caçar outro por prazer. Ele caça para se alimentar, né? Então, é tudo na medida. Você não vê, por exemplo, um cachorro. Ele só busca a fêmea quando ela está no cio, naquele período, né, de procriar. E tu não vê um cachorro, uma cadela aí fora do período, né, buscando cruzamento com outros animais. É tudo naquele período, né? Então, Deus permite que a gente tenha os nossos desejos, mas a gente tem que aprender a domá-lo. Então, essa lição mostra para a gente que a gente tem que aprender a se contentar, né? Controlar. Os desejos não são ruins. Os desejos, a gente tem que usar ele com a medida certa. É isso que a gente vai aprendendo, né? Aí Kardec vai falando assim, então a providência o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente é infeliz por sua culpa, por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência, né? Gente, todo mundo, cara, eu já ouvi falar muito isso, que pelo menos teve 10, 15 minutos de evangelho, já tem alguma noção, já ouviu falar, né? E até aqueles que não tiveram
tem aquela voz da consciência ali, né? Pô, isso é correto, isso não é correto, isso é ético, isso não é, se não é bom para mim, não é bom para o próximo, né? Então a consciência sempre nos adverte, por isso Kardec vem falando aqui, o advertia na sua consciência, e Deus, perdão, o deixa sofrer as consequências, a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro, né? Aí a gente vê a lei de causa e efeito trabalhando, porque a gente está aprendendo muito ainda, né? Com uma verdadeira mãe, a mãe da dor, que a mãe da dor, ela ensina muito, né? Você, quando passa do seu limite, você ultrapassa o seu limite, você acaba acarretando débitos e você vai sofrer as consequências, né? Então, nada mais justo de quem cultuou o lado errado vai ter que pagar, né? Tem que pagar as consequências, porque senão a gente não aprende, né? Você sujou, você vai ter que limpar. E Deus, quando a gente está errando, ele deixa você errar, ele não vai te obrigar, ele tenta te advertir, mas a maioria das vezes o ser humano, o homem, vai, não, eu quero, eu posso, e acaba se comprometendo, né? Então a gente vê que as necessidades, que é o segredo da gente conhecer quais são as nossas reais necessidades. Podemos passar para o próximo? Sim. Lívia, lê o 27. Vamos lá. 27. Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? Então, aqui, Jesus nos questiona, né? Meio que assim, o que a sua ansiedade diante da vida, essas coisas, né? O que isso vai acrescentar na sua vida, né? Foi basicamente isso que ele quis dizer, né? O que isso vai mudar na sua vida, né? A gente sabe que a ansiedade, né, a preocupação, né, torna as coisas até mais pesadas ainda do que elas já são e não mudam nada. O que tiver que acontecer vai acontecer da forma que vai acontecer. Então, aqui ele indaga, né? Côvado, a gente sabe que é uma medida de comprimento, né? E então, do que adianta toda essa agitação? Isso vai aumentar o tempo, né? Basicamente isso, ao pé da letra, né? Isso vai aumentar o tempo, isso vai te acrescentar em alguma coisa, né? Ele questiona isso, porque se for fazer algum bem, né, vamos assim dizer, a inquietação seria uma coisa boa. E a gente sabe que nesse contexto não é uma coisa boa, né? Se inquietar com esses bens materiais, com essa posse, né? Com esse ter. Então, não adianta a gente se agitar, a gente ficar ansioso, né? As coisas não vão mudar dessa forma, do dia para a noite também. Não vai durar muito esse Zoom, a gente vai ter que fazer igual semana passada, a Lívia não estava aqui. Eu fechei, a gente entrou de novo no link, porque o meu Zoom não é aquele direto, entendeu? Tá bom. Mas deu para ouvir tudo que você falou. Beleza. Então é isso, 27, porque ele é curtinho. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos sair agora e a gente entra no mesmo link que está lá no NEP. Tá bom? Beleza. Prontinho. Então, esse 27, eu não pesquisei nada, não, mas eu ouvi tudinho que a Lívia falou. Concordo plenamente. Quer falar alguma coisa, Léo, do 27? É o do côvado? É. Eu caí, achei que era todo mundo tivesse caído, ou foi só eu? Não entendi. Ah, tá. É que eu tô sem o evangelho aqui, o meu tá fora de ordem, né? Quem dentre vós é aquele que pode
tomar aumentar a sua estatura, né? Eu estava com o raciocínio pronto disso, que eu ia comentar, aí quando eu caí, me perdi, né? Mas aqui, eu estou tentando raciocinar aqui, mas é coisas que não podemos mudar, né? O exemplo que ele deu aqui da estatura, isso a gente não pode mudar. Tem coisas que a gente não é possível, não é do nosso alcance mudar, né? Mas o que está do nosso alcance a gente pode fazer, né? Não é porque eu não posso, essa comparação, né, metafórica aí, crescer na estatura, que eu não posso fazer outras coisas, né? Então, como fosse o nosso livre-arbítrio, eu não posso parar o mundo, né? Mas eu posso mudar o meu mundo interior, né? Posso influenciar pessoas que estejam à minha volta, né? A gente não pode mudar da minha vida de ninguém. Você pode mudar a sua, mas as suas atitudes, seu exemplo de vida, as suas ações diárias, opções, isso a gente tem condições, e sim, né? Tem condições necessárias de fazer o bem e entende da nossa vida e se responsabilizar por tudo, né? Então, o que está nos planos, como a gente fala, na alçada de Deus é com ele, né? Agora a nossa parte a gente pode fazer sim. Então, vamos para o 28? Sim? Bom, vamos lá. 28. E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo como crescem. Não labutam nem fiam. Então, aqui ele continua com a mesma linha de raciocínio, né? Ele primeiro deu o exemplo das aves e agora dos lírios, né? E, né? Que fazem parte da natureza. E aí, na questão 677 do Livro dos Espíritos, ainda naquele capítulo da Lei do Trabalho, Kardec questiona, né, por que a própria natureza provê todas as necessidades dos animais, né? Aí os espíritos respondem: tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas seu trabalho, com sua inteligência, é limitado ao cuidado de sua conservação. Eis porque entre eles o trabalho não conduz ao progresso, enquanto que no homem ele tem um duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Então, não é que os animaizinhos, né, as plantas e tal, não trabalham, elas estão ali numa harmonia, né, da lei natural, que a gente sabe, né, que a planta, por exemplo, precisa da fotossíntese para poder sobreviver. A gente sabe que o animal precisa do alimento, da água, precisa de algum local para se abrigar numa tempestade, por exemplo. Então, a gente sabe que, para isso, de certa forma, eles trabalham, porque a natureza oferece esses meios para eles, né? E a gente sabe que para eles sobreviverem, né? Para eles se conservarem. Agora, o ser humano, além de ter essa conservação, né? Eu sei que eu preciso me alimentar, eu sei que eu preciso beber água, que eu preciso estar protegida, né, quando acontece alguma coisa lá fora, né, que pode vir a ameaçar a minha vida, mas eu também sei, eu também tenho que trabalhar para o meu progresso, né, para o progresso moral, para o progresso também financeiro, no sentido de conseguir conquistar as coisas que eu preciso para o meu dia a dia. Então, somos, em parte, né, como os animais, a gente precisa trabalhar, né? A primeira frase que o Espírito fala é: tudo trabalha na natureza. Então, nada está parado, tudo está trabalhando. Só que a nossa forma de trabalho é diferente da dos animais, né? E conforme a gente vai se depurando mais e mais, vai se distanciando, né? Quando éramos mais simples e ignorantes, se assemelhava mais a essa forma mais animalesca, né? E agora a gente sabe que a gente está se depurando cada vez mais para o nosso bem, para o nosso progresso evolutivo, né? Só que a gente, como seres humanos que somos, a gente distorce um pouco isso, né? Trabalha demais, é ambicioso demais, mas isso já
é defeito nosso, vamos assim dizer, e não da lei natural que Deus cria para poder colocar tudo isso, né, em harmonia. Então, era isso que eu queria falar, se quem quiser acrescentar. Aí, gente, fez muito sentido para mim isso daí que você falou, porque estava pedindo para poder ler uma página, né, desse versículo do estudo. Aí eu fui e li. Muito interessante a página, mas eu falei assim, gente, nada a ver. Mas eu vou ler lá para o pessoal, porque de repente alguém tem alguma coisa que conecta. Então, isso que você falou, veio que eu consegui conectar, porque falou que para o nosso progresso, para a nossa evolução, né, a gente tem que desenvolver da melhor forma o nosso pensamento, a nossa maneira de agir, né? Nos animais já não acontece isso, né? E aí o texto é Aulas da Vida, autores diversos. Os Três Crivos. E aí fala de uma reflexão de Sócrates, que um homem chega perto dele e fala: tem uma coisa muito grave para te dizer. Tipo assim, uma fofoca, né? Aí ele: não, peraí, precisa passar pelos três crivos. Três crivos? O primeiro crivo é o da verdade. O que você vai me falar é verdade? Aí, não sei se é verdade, mas me contaram. Não quero, então, peraí. Vamos ver se passa pelo segundo crivo. O segundo crivo é o da bondade. É bom o que você vai me contar? Bom, isso não é não, muito pelo contrário. Então, peraí, vamos pelo terceiro crivo. O da utilidade. Quanto proveito tem? É útil isso que você vai me falar? Aí, útil? Não, não é útil. Aí, ele fala, Sócrates fala, se o que me tens a confiar, né, não é verdadeiro, nem bom, nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que de nada valem casos sem qualquer edificação para nós. Então, essa questão, né, da maledicência, que a gente tem que sempre, como a Márcia falou outro dia no Evangelho, chega uma fofoca, para nela. Ela não passa nem para o marido. Achei isso maravilhoso. Estou trabalhando isso em mim todos os dias. Rearticular, né, o serviço, né? Refazer a paz, realizar o melhor e seguir em frente, né? Então, quando eu li esse texto, eu achei, poxa, texto maravilhoso, mas aonde vai se encaixar nesse versículo 28? É com relação com o que tivestes, em que estás, os lírios do campo. Eu falei, não estou conseguindo conectar, mas agora até que foi. Alguém mais quer falar do 28? Eu estou lendo esse livro aqui, eu peguei emprestado do Paulo, que é do Mário Cortella, né? Do Sérgio Cortella. Ele é Por que Fazemos o que Fazemos, né? Então, tem um capítulo que se chama Eu, Robô, que ele fala, né, que a gente, diante do trabalho, né, das coisas do dia a dia, a gente se aliena tanto, né, entra naquela alienação que a gente começa a se assemelhar a um robô e que começa a vir aí tudo do automático. Aí eu meio que linkei com o evangelho, né, com a doutrina espírita, depois a passagem, né, que Jesus nos fala, que é exatamente isso que nos diferencia dos animais. Os animais fazem como uma forma mecânica, né? Eles precisam fazer aquilo para sobreviver. Então, a gente tem que, ao máximo, se distanciar disso, fazer as coisas com consciência e com inteligência, porque isso já foi dado para a gente, né? A gente não sabe, pelo menos assim, eu leio algumas coisas eu me indago, né? A gente não sabe se os animais também vão evoluir a ponto de começar a ter uma consciência, né? Que aí já é outro assunto, né? Mas a gente não pode simplesmente descartar
essa inteligência, né, esse senso que a gente ganha de Deus, né, do nosso Pai, e simplesmente começar a nos assemelhar aos animais ou até à máquina, né, como aqui ele usa de exemplo, né, porque aqui é mais no meio de trabalho, né, corporativo, mas a gente não pode se alienar ao ponto de virar isso, né, virar um ser automático. A gente tem que ter consciência de que a nossa inteligência está aí para ser utilizada, para ser explorada da melhor forma, e que isso vai nos ajudar a atingir a evolução, né? Se eu faço, é aquele ditado, né? Aquela frase, se eu faço sempre do mesmo, eu nunca vou ter resultados novos, né? Então eu preciso preciso sair da minha caixinha, né? Fazer o diferente, e é isso que Jesus quis trazer para a gente, né? Jesus é meio coaching, né? Se a gente for pensar, né? Nos dias de hoje, eu acho que se ele tivesse aqui, seria um coach, né? Porque ele nos ensina isso, né? A sairmos da nossa zona de conforto e a utilizarmos a nossa inteligência, né? O que adianta você ficar se inquietando com uma coisa que não vai melhorar, não vai mudar a sua vida, e você não está usando tua inteligência para poder progredir, que, poxa, foi o que Deus te deu, entendeu? É muito fácil a gente só ficar, é aquela coisa, né? Ficar reclamando e não sair do lugar, né? Tendo os instrumentos nas nossas mãos, né? Para mudar. Coisa que os animaizinhos e as plantas não têm, ou ainda não têm, não sei, né? A gente não pode dizer, né, como funciona a evolução deles, mas acho que era isso que eu queria falar. Muito bom. Quer falar alguma coisa, Léo? Só uma observação que a Lívia falou, na verdade, os coaches que se inspiraram nele, né? Buscar esse ensinamento dele lá, né? Então, vamos prosseguir? Agora é o 29, né? Vamos. Bom, 29. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Então, deixa eu ver o que eu encontrei aqui em relação a isso. Eu acho que essa frase eu não pesquisei muito, não, porque eu não lembro. Jesus, a única coisa que tem escrito aqui é: Jesus passa então a contemplar as flores de cores vibrantes, e chega à segunda comparação, os lírios do campo. Flores agrestes que nascem e crescem sem cultivo. Todas apresentam uma riqueza de vestuário, que nem o mais rico rei conseguirá igualar. No caso aqui, ele usou o exemplo de Salomão, né? Então, por que duvidar? Então, por que duvidar, homens de pequena fé? Né? Então, aqui, Jesus, ele está falando, né? Se o lírio do campo, em toda a sua simplicidade, que nasce de forma, né, de forma tão humilde, né, de maneira tão, sabe, acho que, pelo que eu entendi aqui, não sou muito entendedora de planta, né, mas acho que nasce em qualquer solo, né, não tem muita dificuldade, né, para ser plantado. Se até ele tem toda essa beleza, né, da criação divina, então por que você ainda duvida de que você não está sendo ajudado, de que você não está sendo cuidado por Deus, né? Mais um tapa na cara, né? Mas fica aí essa reflexão. E ele ainda fala, né? Homens de pouca fé. Jesus sempre fala, sempre nos chama, né? De homens, né? De pouca fé. E eu acho que é isso mesmo, né? Da gente sempre ter dúvidas, né? Da providência divina, e ela sempre está aí nos exemplos mais simplórios, né? Como os lírios, né? Que ele usa aqui, fazendo essas maravilhas, e a gente sempre duvidando, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Quer falar alguma coisa, Léo? Eu juro que ela falava, fica a dica, mas ela falou outra coisa. Eu falei, fica a dica que ele disse, né? Mas fica a dica mesmo, né? Essa comparação a quem mais aquela comparação daquele período, né?
quem mais possuía posses, né, que era admirado, era reverenciado, né, como o rei Salomão, tinha tudo que o poder material podia dar, não era comparado à beleza que um simples lírio do campo poderia se mostrar para a gente, né, sem fazer esforço nenhum, né? Então, a gente mostra ali que nem aquela beleza material seria comparada à beleza natural, né, que é uma simples planta, né? Eu também não tenho conhecimento, né, a gente só vê aqui, mas essa comparação eu acho muito interessante para a gente, que às vezes se apega a muitas coisas materiais, mas as coisas simples, né, que as coisas do dia a dia, as coisas que não tem aquele chamamento forte, né, não tem aquele alvoroço, elas são muito mais significativas do que coisas de posses, né? É só a gente lembrar de coisas do passado nosso, infância, aquelas brincadeiras simples, aquela conversa entre amigos, né? Aquelas coisas simples que não tinha valor material, né? Era aqueles momentos ali. Então, essa ideia de valorizar coisas simples é real desde aquela época, e a dica serve muito mais para hoje, né? Porque Cristo sabia, né, que pela a nossa tendência ainda era de muito valorizar o que é, né, palpável, se não valorizava muito o que é natural, muitas vezes a gente não valoriza o que vem de graça, assim, né, o que vem fácil, né. Às vezes tu recebeu uma dádiva ali, um presente, você não valoriza, pô, não é possível. Então, essa dica aí, ela é muito válida pra gente. Eu tenho até um exemplo que aconteceu aqui em casa, que o Léo foi falando, eu fui lembrando, né? Eu tinha uma planta no meu terraço, né, que era a Zamioculca. E essa planta, ela é altamente tóxica para cachorro, gato e para criança, né? Então, a gente adotou, né, a Isis, e a Isis fica mais no terraço. Então, eu precisei tirar a planta de lá, né, para não acontecer nenhum acidente, né? E peguei um vaso menor, replantei ela, tirei toda aquela terra, tal, né? Fingindo que entendia, né? Mas deu certo. Aí fiz e tal, plantei bonitinho e botei ela no alto, aqui na sala, né, que eu consigo vigiar, não tem problema nenhum. E aquela terra, né, aquele vaso, eu peguei e botei no depósitozinho que a gente tem aqui em casa, né? Falei, depois eu planto outra coisa, vou aproveitar essa terra e planto outra coisa que não seja tóxico, né? E deixei. Aí acho que eu já contei até essa história no Evangelho. Aí dias depois, né, quando eu estava mexendo lá, né, arrumando e tal, aquele vaso estava ali e tinha um brotinho desse tamanho de Zamioculca nascendo num quartinho escuro, sem luz do sol, né, sem água, porque eu não estava cuidando, era só terra. E aí nasceu um brotinho, tá lá, porque eu não tive coragem, óbvio, de arrancar, né? A plantinha, né, tá lá. De vez em quando eu vou lá, dou uma molhadinha nela. Então, é isso. Olha, no meio de tanta diversidade, no escuro, lá só fica fechado, ela pegou e nasceu, entendeu? Então, eu acho que é exatamente isso do lírio do campo que ele quer dizer para a gente, né? No meio de tanta dificuldade, está lá a plantinha e Deus não vai cuidar de mim, né? E também sou filha dele, né? Então, a gente sempre tem que parar para refletir muito disso, né? Às vezes a gente procura resposta nas coisas grandiosas, né? E a gente não se toca das coisas pequenas, como o Léo estava falando. Alguém quer falar mais alguma coisa? Oi, Léo. Quando estava falando, eu lembrei, mas não lembrei totalmente a história. Você falou, eu recobrei. Tem uma passagem também de Elias, né, claro, existe uma licença poética na história, né? Elias, né, depois de ter mandado cortar a cabeça dos sacerdotes, né, ele se arrependeu, então ele buscava arrependimento, conversar com Deus, né? Então, no momento dele, a sós, ele buscando Deus, ele queria aquela conversa com Deus, que ele estava arrependido do que ele fez, e ele foi se abrigar no local, acho que era no monte, e ele esperava Deus falar com ele, né? E
E quando ele estava lá aguardando, pedindo, viu aquela trovoada forte, que ela parecia uma tempestade. Aí ele achou que era com ele. Não, agora é Deus. Deus veio falar comigo, né? Aí a tempestade foi embora. Depois veio aquela ventania, aquele vento forte. Falei, não, agora Deus veio falar comigo. Aí não foi nada. Aí foi passando as coisas, ele foi meio assim desanimando. Falei, poxa, não vai vir falar comigo. Aí, no momento, veio uma brisa bem leve. Aí era o momento que Deus falava com ele, né? Mas isso, claro, a gente não levando ao pé da letra. Então, são coisas simples, né? Deus não precisa de alvoroço, de estardalhaço. São coisas delicadas, simples, que acontece a sua total beleza. Vamos continuar lendo, Lívia? O que você acha? 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Bom, aqui Jesus está chegando nessa conclusão, né? Ele vem trazendo os vários exemplos, né, como a gente falou, de forma mais poética, né, mas não deixando de ser exemplos fortes, né? Ele não fala as coisas por acaso, né? Por mais que ele use de alegorias, né? Não é por acaso, é para o nosso entendimento. Então, aqui ele vem concluir. Então, meio que assim, então, por que diante de tudo isso que eu exemplifiquei para vocês, por que vocês ainda se inquietam? Porque vocês ainda têm ansiedade em cima, né, do que vai comer, do que vai beber, né? Não vos preocupeis, o que significa que devemos trabalhar por conseguir as coisas, né? Mas sem preocupação, mantendo íntima certeza de que nada nos faltará do que for essencial à vida. Chegue então a ordem buscar antes de tudo, acima de tudo, o reino de Deus, né? Que é o próximo versículo. Então ele chega à conclusão, né, de tudo aquilo que ele estava falando, né? Por que vocês ainda se inquietam, né, diante de todos esses inúmeros exemplos que a natureza mostra para vocês? Então, é isso, esse versículo para mim. No Vinha de Luz, de Emmanuel, tem um texto falando saibamos confiar, que fala desse versículo 31. Aí, nesse texto fala assim, Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade, né? Não andeis, pois, inquietos. Não andeis, pois, inquietos. Ele não está recomendando, né, não faça nada. Não. É para a gente poder combater o pessimismo crônico que muita gente tem, né? A gente tem que trabalhar e renovar nossas atitudes mentais na obra que fomos chamados. Sempre renovando nossos pensamentos, aprendendo a confiar, né, no divino, em Deus, no poder que nos dirige, né? E aí no final do texto fala assim, a confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Olha que forte, nós estamos apenas começando. Então, a gente não tem que ficar aflito nem desesperado, tudo acontece quando tem que acontecer. E a gente pode sempre pedir, né? Pedir obtereis, a gente sempre pode pedir. Mas a gente tem que confiar, não ter pensamentos pessimistas. E quando a gente cruzar com algum amigo que esteja assim, que a gente consiga ouvir, né? Ter empatia, porque às vezes a pessoa não quer nem falar, ela não quer ouvir, ela quer falar, né? Quando a pessoa está passando por um desafio muito grande, está muito pessimista. Então, é uma forma também de compaixão a gente ouvir, né? Estar disposto a ouvir. E se a pessoa aceitar, você fala também. Você tenta
treina a se colocar no lugar da pessoa, né? É isso. Alguém mais quer falar do 31? Rapidinho, esse estado que você está falando aí, saber comparar, né? Que a sua consciência não é aquele sentimento que você está sentindo na hora ali, né? Você é a sua consciência. Mas, como você falou, vem um sentimento de desânimo, você não é desanimado, né? Nem mesmo pode ser o oposto também, é super eufórico. Você é você. Você tem que ser sua consciência tranquila e equilibrada, né? Não se perder para esses sentimentos que vêm e vão, né? É super normal. Tem dias que a gente acorda meio pé esquerdo, tá desanimado, sem forças, né? Sem coragem de correr atrás, aí bate aquele desânimo. Isso é normal pelo momento que a gente está passando, né? E a gente também, que somos cristãos, estamos buscando, não é que a gente é super poderoso. Os problemas vão buscar a gente, vai bater nessa porta, os desafios vão aumentar, mas essa consciência a gente tem que ter fixada na gente que esses problemas não são a gente, né? A gente vai por isso. A gente vai enfrentar e se tiver solução, a gente vai resolver. Se não tiver, vai fazer o quê, né? A gente vai tentando, né? Eu tava ouvindo esses dias e eu tava me lembrando disso, porque, pô, que a gente, às vezes perde, né? Se perde nos problemas e acaba achando que você você é desanimado, você não tem força, mas não é isso. Naquele momento você está desanimado, você tem que buscar forças, né? E nós cristãos, a gente tem que buscar força no evangelho que, como nós falamos aqui, Jesus coach, né? Sabe de tudo isso, sabe das nossas aflições, das nossas fraquezas, e não existe receita melhor, né? Tá desanimado? Lê um pouquinho ali, começa a ler uma página do evangelho, alguma outra página que você vai ganhar um novo suspiro, que com certeza você vai ganhar um gás novo, né? Então, a gente sempre tem essa consciência que não somos esse problema. A gente tem que buscar soluções e problemas vêm e vão, desafios são diários, né? Mas não adianta que a gente vai achar que vai ser tudo meio maravilha. Ah, problema financeiro, tá bom. Acabou o problema financeiro, vai surgir outros, né? Problema de relacionamento, saúde, vai vir. Isso não tem para onde correr. A gente está na escola, não existe privilegiado. E muito pelo contrário. Até ontem, falando no estudo, que eu estava participando do estudo ontem, aquelas pessoas que estão num grau mais adiantado, né? Aquele espírito que vem em missão, pô, a vida deles é desafio absurdo. Desde que o momento em que ele já nasceu, pisou na Terra, os desafios são gigantescos, né? Então, se a gente quer melhorar, a gente quer progredir, não adianta se iludir que vai ficar tudo um mar de rosas. Vão vir. O desafio são a proporção do aprendiz, né? O aprendiz que caminha um pouquinho, opa, toma esse aqui, agora vamos ver se tu passa. E assim vai. É escada para subir mesmo, né? Para ficar parado achando que vai subir uma escada rolante, que vai ficar, não, vou ficar aqui tranquilinho, não vai acontecer nada, vai acontecer. E aqueles que tentam iludir que os problemas não vão vir, é bom a gente abrir os olhos e que, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Se quem eu sigo passou por grandes desafios, é para mostrar que os caminhos são turbulentos, mas a fé que vai crescendo cada vez mais. Vamos passar para o próximo? Acho que é o 32, né, Lívia? Isso. Pois estas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Os gentios aqui, a gente sabe que são os que seguiam, né? Aquela época, os idólatras, né? Que seguiam a religião pagã, né? E aqui ele reafirma, né? Jesus, ele é bem enfático, né? Eu noto que nos ensinamentos dele, né? Porque com o NEP, né? O NEP é uma linha do tempo, né? A gente vai a cada capítulo, cada versículo, eram coisas que eu não reparava antigamente quando eu simplesmente lia a Bíblia ao acaso, vamos assim dizer. Então eu percebo que quando ele quer ensinar alguma coisa, ele é bem enfático, né? Jesus, ele é bem enfático para ver se entrava mesmo na nossa cabecinha, né? Então, ele vem falar que naquela época, né, a gente sabe que os gentios, né, eram esse povo, né, da religião pagã, então ele
Ele fala estas coisas, ou seja, estas coisas materiais, né? Os gentios já buscam, né? E aí, trazendo um pouco para os dias de hoje, eu não sei se vai fazer muito sentido, me faz lembrar muito daquela proposta que alguns segmentos religiosos têm, daquela lei da prosperidade, né? Que eu só sou abençoada, não sei, estou dando um exemplo. Quando eu tenho o carro do ano, Deus me abençoou. E a gente sabe que não é assim, né, que funciona. Deus abençoa a gente com a saúde para a gente trabalhar e assim poder conquistar as coisas, né, necessárias. Mas Deus, não sei, não está preocupado se você tem ou não o carro do ano, entendeu? Se você tem ou não aquela casa maravilhosa, novinha em folha. Então, a gente ainda se coloca muito nessa lei, né, da prosperidade, de que eu estou sendo abençoado e tal, e acaba trazendo essa bênção mais para o âmbito material. E aí a gente está errando, a gente não pode fazer isso, né? A gente acaba fazendo isso, acho que até um pouco inconsciente, né? Achando que se eu tenho um emprego melhor do que o meu amigo, eu sou mais abençoado, entendeu? E não é assim que funciona. São as nossas conquistas, os nossos méritos, né? Deus, perdão, ele nos dá o essencial para a nossa sobrevivência. Mas um carro do ano, uma casa nova e tal, são coisas supérfluas, entendeu? São coisas que eu não preciso ter para sobreviver, sabe? Então, a gente se sente, às vezes, abençoado nesse nível que eu quero dizer, né? Do material, da gente colocar as bênçãos no materialismo, né? E a gente tem que ver que a bênção está justamente na gente ter braços e pernas e saúde para poder trabalhar, para poder, de fato, conquistar aquilo que a gente quer, né? Então, é isso que eu acho que Deus nos dá, né? A disposição, né? Para podermos conquistar as coisas que a gente quer conquistar. Agora, se a gente conquistar, né, as coisas boas e tal, materiais, né? Aí já vai ser, eu acho que é mais consequência, né, daquilo que a gente está fazendo aqui na Terra, né? E também foi o que a Suzana falou, a gente vai, a lição inteira, né, o capítulo inteiro vai falar de equilíbrio. Então, acho que é isso, né? É o equilíbrio, também não ficar de forma exacerbada, né? Não, eu preciso bater essa meta para conseguir a coisa tal, entendeu? E ficar cego e só naquilo, até conseguir aquilo. Aí, quando você consegue, você não se dá por satisfeito, você quer a coisa acima daquilo, melhor ainda. Então, isso eu acho que eu não vejo muito Deus nisso, sabe? Nessa ambição. Eu vejo Ele na saúde, no meu respirar todos os dias quando eu acordo, né? E dou aquele primeiro respiro consciente, né? De que estou indo fazer as minhas coisas, de que estou indo progredir moralmente, de que estou progredindo também no meu trabalho na Terra, por que não? Também a gente viu no Livro dos Espíritos que todos aqui trabalham, desde as plantas até a gente, né? Temos que trabalhar. Então, eu acho que Deus está nisso, e não nas coisas propriamente ditas. Antes da gente continuar, a gente vai precisar cair a live de novo e voltar no mesmo link, tá? Vamos voltar no mesmo link. Até daqui a pouquinho. Prontinho. Quem mais quer falar desse versículo? Alguém? Só um breve comentário, né? E isso era um alerta para o povo judeu que seguia Cristo, um alerta mais evidente para nós cristãos, né? Que a gente não pode deixar o espiritismo virar o espiritismo dos homens, né? Joana de Anjos já fala isso, a gente tem que fazer o espiritismo virar o espiritismo da parte espiritual, que é aquele espiritismo verdadeiro, é aquele espiritismo que vive o evangelho redivivo, né? Que o Jesus está plenamente no contexto, então essa melhora do ser verdadeiro, então
eu enxergo isso também um chamamento para todos nós e não cairmos no erro de outras, né, outras interpretações que sempre evidenciam o lado financeiro, né, como a Lívia, você está falando, né? O verdadeiro cristão é aquele que se modifica, ou é aquele que tem vontade de sempre se modificar, de buscar, de se tornar sempre uma pessoa melhor para a sociedade, né? Então, isso que eu queria só dar um pitacozinho. Vamos então para o próximo. Vamos. Bom, 33. Buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, aí a gente vê o que realmente importa, né? E se são coisas que vão ser acrescentadas, né? É que vão vir depois, né? Vão vir, né? Não são tão essenciais assim, vamos dizer, né? O primeiro é buscar essa parte espiritual, né? O que é o reino, né? O reino nada mais é que esse mundo espiritual, né? Essa espiritualização. Então, primeiro ele fala buscar isso, a espiritualização, né? Quando a gente está, é só a gente ver, né? Quando a gente está em sintonia, quando a gente está bem, né? As coisas, por mais difíceis que estejam, né? A gente está vivendo aí, né, esse ano de pandemia, né? Muitas pessoas, infelizmente, né, perderam seus empregos e tal, estão correndo atrás, né? Várias famílias, e a gente vê que conforme a gente vai mantendo a nossa fé, né? A nossa sintonia, isso vai nos fortalecendo, né? Aí, com o tempo, com certeza, as coisas que precisamos, elas vêm se chegando, né? Eu acho que tudo é muito também de como está a nossa sintonia, né? Se eu começar a vibrar muito no pessimismo, não vai dar certo, eu não vou conseguir e tal, né? As coisas vão se afastar de você, inevitavelmente, né? A gente atrai aquilo que a gente deseja para a gente. Isso é muito forte, né? Quando a gente tem o pensamento, por mais que a gente esteja passando pela dificuldade, né? Quando a gente mantém o pensamento firme, né? Em Deus, quando a gente mantém o pensamento firme na palavra, a gente mesmo assim ainda consegue ficar sem se abalar muito, né? Consegue se centrar, né? E aqui ele fala, chega então a seguinte ordem: buscar antes de tudo e acima de tudo o reino de Deus, isto é, o encontro com Deus no íntimo dos nossos corações e sua perfeição, ou sua justiça no sentido de justeza, isso é, de ajustamento perfeito ao nosso eu profundo. Conseguindo isso, tudo mais nos será dado por acréscimo. Então, quando justamente nesse sentido, né, de justeza, né, ajuste, quando eu me ajusto, né, nessa vibração, quando eu entro, né, nessa vibração, nesse entendimento de que eu estou passando por isso, mas as coisas vão dar certo, vamos trabalhar para dar certo, né? A gente sabe que as coisas vão se encaixando, né? Deus, é o que a gente falou desde o começo desse estudo, Deus não nos abandona. Então, por mais que a gente esteja passando pela dificuldade, né, como eu falei, né, quantas pessoas no mundo, né, depois dessa pandemia, estão passando, né, pelas dificuldades, pelos reflexos que ela tem causado, né, enfim, e por vários outros fatores, a gente tem que se manter firme, né, nesse ajuste, né, com esse divino, né, com essa espiritualidade. Quando a gente está nessa sintonia, a gente não se deixa levar, né, pelo pessimismo, pela tristeza, né? A gente acaba entrando nessa sintonia boa e de pouquinho em pouquinho conseguindo voltar a uma certa normalidade, né? Com o tempo. Aí as coisas, primeiro o espiritual, aí depois as coisas, né? O material e tal, ele vai, né? Vai chegando até nós, né? Conforme a gente vai precisando e necessitando dele. Mas tudo depende também do espiritual, que também é essencial. Então é isso. Quer falar, Léo?
E esse chamamento que Jesus fala de buscar o reino de Deus, né? Eu me recordei João Batista, que vai pedindo para a gente se arrepender, né? Que o reino de Deus está vindo, né? Esse reino de Deus que nós sabemos, né? Que com o Espiritismo redivivo veio trazer para a gente, que não é um local, né? Não é um local físico que eu vou ficar lá sem fazer nada na ociosidade, né? Como a gente já falou aqui inúmeras vezes, é esse estado de consciência, né? Consciência plena do que é o estado de presença, né? Independente de qual situação você esteja, com pouco, com muitos recursos, saber da sua responsabilidade, saber da sua utilidade no mundo, não? O reino de Deus é você viver bem consigo mesmo, né? Se descobrindo os seus pontos fracos, trabalhando nisso, trabalhando sempre em ser uma pessoa correta, ser melhor. Você, mesmo que tudo do lado, como a Lívia falou, esteja tudo dando errado, desmoronando, é pandemia, é desemprego, mas sempre tem um lado bom. Que a gente está acostumado muito a olhar o lado ruim, né? Você pode estar mal numa área, mas pô, tem outra área que, compensação, está tudo bem, né? E outros que a área sua que está boa, está ruim, então todo mundo vai ter problema, isso é inevitável, mas a gente começar a aprender a viver como Jesus trouxe para a gente, ensinou, né? Vivenciou para todos nós, né? Como até pouco tempo atrás, nosso saudoso Chico Xavier, né? Humilde, simples, mas de um coração absurdo, né? Um coração maravilhoso, que as pessoas buscavam ele porque sentiam falta de Jesus, era só cruzar a rua, chegar, já sentia uma vibração diferente. Então, esse reino de Deus, Jesus aponta para a gente que esse tem que ser nosso alvo, né? E ele próprio diz que tudo vos será acrescentado. Né? Que adianta você se afastar da sua evolução espiritual e abraçar o mundo material? Você pode ser o mais rico do mundo, mas você não vai estar completo, porque o material ele não completa nada. E isso desperta só inveja, né? Guerras. Mas quando você está bem e você tem poder material na sua mão, isso é uma possibilidade de ajudar muitas pessoas, de fazer muitas coisas. Então, o essencial mesmo, como Cristo aponta, é esse reino de Deus. Uma pessoa que busca e trabalha a vida por isso, ela está no caminho correto, né? E essa receita, Jesus sempre clama para a gente sempre tem que ouvir e sempre está relembrando. Por isso esse estudo é maravilhoso, né? A gente pode estar num dia ruim, mas ouve essas coisas repetidas, mas precisamos de repetir mesmo, né? Precisamos estar ali toda hora no ouvido, porque sabemos das influências, sabemos das nossas fraquezas, então o evangelho sempre tem que estar ressoando nos nossos ouvidos para ver se entra, né? Sai do pensamento e desce para o nosso coração. Show. Vamos para o último, então? Sim? Vamos lá, 34. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Bom, a gente até comentou, né, que essa frase é super atual, né, que poderia ser escrita ontem, né, e né, ainda estaria muito. E o Pastorino, ele vem falar, eu achei muito interessante também o que o Pastorino falou, muito atual também o que ele falou. Ó, o ponto básico é o ensino da não preocupação. Então, esses versículos inteirinhos vêm falar disso, né, a não preocupação. Realmente, não é a ocupação que cansa a gente, mas sim a preocupação. E os cristãos tampouco aprenderam a lição daquele que dizem ser seu mestre, e seu Deus, e vivem hoje a tomar remédios e fazer higiene mental para combater os males psíquicos provocados pela excessiva preocupação de todos por tudo. As criaturas se deixam envolver pelas preocupações ansiosas que causam angústia e descontrolam o nosso sistema nervoso. E isso porque não aprenderam a lição que já nos foi ensinada há 2000 anos. Verdadeiras cabeças duras na teimosia do erro que não quer ver a verdade.
Ou seja, recebemos um tapa do Pastorino agora, né? Então, eu tiro muito por mim, assim, em novembro, dezembro do ano passado, né, se estendeu, eu estava uma pilha. Eu, numa ansiedade, eu não sei se foi desde da pandemia que começou lá em março e foi se acumulando e estourou em novembro, dezembro, né? Mas eu não estava me aguentando, né? Até meu esposo falou, você está encontrando problema em tudo você reclama, em tudo, calma, você está muito nervosa, eu estou preocupado com você, porque você é muito jovem para passar mal por isso, né? Eu falei, gente, você é uma daquelas pessoas que vai, sei lá, com 20 e poucos anos ter um ataque cardíaco, porque eu não me sentia bem, às vezes me faltava até o ar, né? Eu queria encrencar com tudo, queria ficar nervosa com tudo e muito ansiosa, né? Com coisas que não estavam sob meu controle e eu queria controlar para eu poder ficar ansiosa sobre aquilo, né? Uma coisa sem noção, né? E aí eu fiquei o mês de dezembro inteiro também muito tentando puxar para a oração, muito à base de chá de erva cidreira, camomila, para não ter que tomar remédio, porque eu não gosto de tomar remédio, e tomando olhinho essencial de lavanda antes de dormir, para acalmar, e eu fui tendo a noção de que eu precisava me tranquilizar, porque eu pensei, o ano, né, vai virar, a gente vai chegar a 2021, e como eu vou viver esse ano de 2021? Da mesma forma que eu estou vivendo agora, não vai ser bom, entendeu? Não vai ser bom para minha saúde, não vai ser bom para minha família, nem para mim, né? Então, eu comecei a me policiar, né? Mas foi muito difícil. Hoje, graças a Deus, eu estou muito mais calma. Eu fico nervosa, mas assim, são coisas isoladas, né? Não é todo dia, antes estava todos os dias. Eu não sei se eu tive alguma espécie de crise de ansiedade, não procurei ajuda, né, profissional, foi um erro meu, deveria, mas eu já estou me sentindo bem melhor. Então, eu acho que esse estudo, nessa frase, é perfeitamente diante disso mesmo, né? E o Pastorino falou, né, que a gente se inquieta tanto que a gente está em pleno século XXI e quantas pessoas, né, têm crise de ansiedade, precisam da ajuda, né, psicológica, precisam desse auxílio para poder sair, né, desse tumulto mental, né? E coisas que Jesus já falava. Então, eu acho que exatamente isso, ele quis dar esse puxão de orelha no sentido de que a gente ainda tem muito a aprender, né? A gente tem muito a aprender diante de nós mesmos, né? Do nosso comportamento. Então, eu acho que é isso que ele quis dizer, que a gente já passou aí por 2000 anos e ainda estamos tomando remédios, ainda estamos correndo atrás de terapia, psicólogos, ainda estamos, né, nessa ansiedade que não tem que pertencer a gente, né? Não tem que tomar conta da gente, né? A gente que tem que tomar conta disso, né? Tomar as rédeas dessa situação. Então, acho que é mais ou menos isso que ele quis falar, né? E que essa frase, esse versículo, né, é tão atual. E eu me vi muito nesse versículo nesses últimos tempos. Mas, graças a Deus, já estou melhor e para a gente sempre se policiar. A gente tem que sempre cuidar muito da gente, da nossa saúde mental, entendeu? O que a gente está pensando, a gente está dormindo bem, se alimentando bem, na medida do possível, né? Estamos fazendo as coisas, né, da melhor forma, né? E sempre se priorizar diante disso. E não ficar priorizando trabalho né, e demandas que, sei lá, a gente vai conseguir resolver, vai passar, e por que eu me estressei tanto com isso, se da mesma forma eu resolvi, da mesma forma passou, né? Então, acho que era isso que eu queria falar. Eu vou... Tá quase acabando nosso tempo, tá, gente? Desse versículo tem o Vinha de Luz, de Emmanuel, um texto que fala cuidados, né? Aí no texto ele fala que a recomendação de Jesus referente à inquietude, né? Que nesse versículo ele fala sobre a inquietude, a recomendação de Jesus
são os argumentos, né, dos ociosos, dos preguiçosos, que não é para você esperar cair do céu, né? Você não pode ficar você tem que agir. Ao mesmo tempo, o que a gente já falou, o equilíbrio, né? O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo, de consertar o mundo. Todo tem que ser aos poucos, tem que ser um dia de cada vez, como está dizendo esse versículo. E que deve cuidar de si, né? Melhorando-se, educando-se, iluminando-se, sempre mais, né? Bom, é mais ou menos isso que está dizendo esse texto intitulado Cuidados. Alguém mais gostaria de falar do versículo 34? Márcia, está faltando luz aí? Não, eu vim aqui para fora porque está um barulho danado lá dentro. Ah, tá. A falar, Márcia? Não, acho que não, né? Mas tudo isso, essa inquietação, a gente sempre tem que ficar alerta para não perder o controle, né? Tudo que esse relato da Lívia aí, eu também me vi muito, né? Eu me vejo ainda muito nisso, mas a gente tem que lutar contra isso para não se perder, né? Aí, quando a gente está passando por isso, eu sempre me recordo das frases de Jesus, né? Que ele fala que no mundo teria aflições, mas eu venci o mundo, né? Então, ele sabe de tudo isso que está passando, e isso é mais um alerta para a gente evidenciar sempre o lado espiritual primeiro, né? Priorizar o lado espiritual para a gente manter esse equilíbrio para enfrentar as situações que são iminentes no mundo, né? Essas aflições sempre vão acontecer, e isso só vai fazer a gente fortalecer, ou aqueles que não têm o que se apoiar, né? Ficam perdidos, né? Então, por isso a gente vê muito o número de pessoas sofrendo de ansiedade, tomando de remédio, por isso, meus parentes, muitos amigos tomam remédio para dormir, remédio para se tranquilizar. A gente vê, são evidências que está cada vez maior isso, né? Mas, claro, quando foge do controle, é o ideal procurar um médico, né? Tomar a medicação correta. Mas, enquanto está nosso controle, a gente tem essas armas que já provaram que são eficazes, né? Para a ansiedade. Eu tiro um exemplo para mim, igual foi em janeiro, acho que foi final de dezembro a janeiro, eu meio que automatizei umas postagens que a gente faz pelo NEP, né? Que eu fazia muito manual, todo dia eu lia uma página e postava. E aquilo era um remédio para mim, eu sabia que era. A partir do momento que eu adotei, não, vou fazer o mês todo, vou adiantar, e aos poucos vou postando tudo errado, né? Mas por quê? Aquela dose diária que me ajudava a manter a tranquilidade. Então, a gente sempre tem que priorizar essa higiene espiritual, né? Sempre puder ler uma página, ver um vídeo, escutar um áudio, que com certeza aquilo ali vai fazer a diferença, ou vai combater alguma ansiedade nossa de cada dia, que isso é normal, né? Já que tá emendando, eu achei muito bom o estudo de hoje, cara. Pô, agradeço muito a vocês, estava precisando, estava meio jururu, mas foi maravilhoso, né? E não vos inquieteis, né? Disse o Cristo. Isso, um passo de cada vez. Basta, como é que é? A cada dia o seu mal. Mas também a gente não pode esperar nada cair do céu, né? A gente tem que, passinho de cada vez, correr atrás. Léo, você pode fazer a prece final? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Vamos fazer a prece final, Léo? Faço sim. Vamos fechar nossos olhos e agradecer, né? Agradecer, primeiramente, ao nosso grande governador,
nosso Mestre Jesus, nosso grande médico das almas, nosso Nazareno, esse benfeitor da humanidade, que tanto deixou esse legado para todos nós, esse amor, essa força de vontade que os teus ensinos, que é essa carta viva que Deus sempre mostrou em todos os momentos da humanidade que nos ama e quer o nosso melhor. Agradecer esse momento dessa reunião, desse estudo que é tão maravilhoso e é tão significativo para nossas vidas, que se fortaleça sempre. Agradecemos aos nossos benfeitores espirituais, que sempre torcem quando a gente se debruça com o estudo do Evangelho, principalmente, que sabe que ali é um repositório de energias que fortalece o nosso ser para a nossa caminhada, porque os embates são inevitáveis, né? Mas a fé tem que fortalecer cada vez mais. Então, é nesse teor de agradecimento a Deus por tudo, pelas lições, pelas dificuldades e pelas provações, e que possamos, né, nessa noite, sair daqui mais revigorados, transbordando de energias boas para nós mesmos, para nossos familiares, aqueles que estão ao nosso redor, que cristão sem espírito, sem sacrifício, é lâmpada apagada. Então, sacrifício é o nosso sobrenome. Então, que tenhamos todos uma boa noite e até o próximo estudo. Que assim seja. Vamos tirar nossa foto. Deixa eu pegar aqui. Vai debaixo da lâmpada. Milena, abre a câmera. Não quer abrir a câmera, não? Tá bom. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Até quarta-feira que vem. Beijo, pessoal. Muito Até a bom. próxima.